a espiritualidade me aconselhou de fazer uma live para o Brasil. Aí eu liguei para André, disse, André, eu preciso falar algumas coisas ainda hoje sobre a semana e também em relação aos acontecimentos, André. Eu fiz um apanhado também das perguntas, né, que algumas pessoas mandaram para você, e a gente vai falar Brasil, hoje é Brasil, então compartilhe a live, começa aí o pessoal a dar o like, compartilha, porque nós vamos fazer hoje, falar sobre o Brasil, que vai interessar a todo mundo que a gente vai falar, né, André? É isso mesmo, o que vai acontecer Eu no vou esperar Brasil. o pessoal ir chegando para a gente falar sobre o Brasil. Enquanto isso, André, eu vou falar a respeito da semana, né? Vamos falar sobre o início dessa semana, que vai, né, agora até outro domingo. Então, é o seguinte, gente, a gente já entra essa semana com Urano no signo de Gêmeos, sabe? Não vivemos isso, André, desde a Segunda Guerra, sabia? Nossa! Nós, Muito tempo. astrólogos, estamos assim ansiosos para ver esse período, porque realmente não só aconteceu essa configuração do jeito que está aqui no período da Segunda Guerra. Então, é muita coisa que vai acontecer, muita invenção na tecnologia, sabe? Se lembra que o pessoal teve que, na época da Segunda Guerra, eles tiveram que correr, até tecnologicamente falando, para poder vencer, né? A guerra. Então, a partir de agora, André, a gente vai viver um período semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra, sabe? Então, o Urano, ele vai ficar no signo de Gêmeos até 2032. Imagine quanta coisa pode acontecer de mudança assim, sabe? Essa primeira entrada, então, dele, ele já vai dar um toque na mudança, assim, educação, André, vai mudar a forma, né, do ensino, provavelmente vai mudar, a questão de transportes, a comunicação, ela vai ser altamente mexida, com novas telecomunicações, vai ter até a questão da urbana, ele vai mexer. Até 2032 a gente vai ver coisas diferentes, ou a cidade tendo outro modelo de, sabe, urbano mesmo, modificações urbanas vão acontecer até 2032. Quando a gente fala desse período de, sabe, do período que vai ficar, né, André, até 2032, então, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ficar, assim, interessadas nessas mudanças que vão acontecer, elas vão ficar mais assim, a vida urbana, as soluções, sabe? Solução para a área urbana, isso vai ser muito interessante. Né? Eu achei isso maravilhoso, que o Urano ele traz isso. Né? Sim. Isso é uma coisa relevante também, André, que a gente vai ter a lua cheia em Capricórnio, né? Que vai ativar uma estrela de neve, que depois eu não vou entrar em muito detalhe, porque é mais técnico para a pessoa não, talvez não entenda direito. É aquela coisa, né, André? É morte, a sensação que eu estou tendo é morte e renovação, morte e renascimento. Porque Urano, ele quebra, André, ele quebra de sistemas, de aeronaves, viu? Eu não descarto problemas com aeronave, não só alguns desastres, como também novas tecnologias, novas formas de revolucionárias dentro da aviação. Sei. Sabe? Então, a gente vai ter, podemos ter, André, ainda apagões com essas configurações, tá? Apagões. Então, a gente tem que estar, né? Problema na atmosfera também, viu? Problemas climáticos. Então, tudo isso vem.
Agora, só que com ele também, André, vem podendo ter o quê? Rebeliões e presídios. Pode ter grupos ou da minoria, ou querendo alguma coisa, também se rebelar. Então, aquela situação, né? Então, André, o que eu percebi aqui, fazendo esse estudo astrológico, é que a segunda-feira já vai entrar com alguma coisa impactante. Eu vi uma energia assim bem forte, alguma coisa pode ocorrer amanhã, ou Sim. partindo para a semana, sabe? Eu fiquei muito preocupada com esses acidentes que eu vi, a violência, André. Cada vez eu fico querendo falar coisas, meu Deus, eu fico até. E tendo mais ainda violências. Eu vim avisando que a violência, né, há muito tempo eu estou avisando, a violência vai Sim. aumentar em todos os aspectos. Pode ter também, André, nesse período, um anúncio de algum aumento de viroses também nesse período, viu? Eu mesmo já peguei uma, mas pode É. acontecer assim alguma coisa que vinha a saúde pública, né? Alguém responsável tendo que dar um esclarecimento, fazer algum anúncio, tá? Para você ver como a situação tá, né, André? É. Então, tem esse risco, entendeu? Da gente passar, a partir de amanhã, um anúncio de alguma coisa, alguma virose, alguma coisa. Pode ser alguns dados em relação à vacina, né? Talvez eles queiram reforçar a vacina por uma outra coisa. Eu vi também, André, a possibilidade da varíola. A varíola tem um período até setembro que ela pode apontar aí em outros aspectos, já com outro tipo de modificação, a varíola, tá? Também. Podemos ter notícia de alguma coisa em relação a isso. Mas, independente de varíolas, o anúncio de alguma coisa realmente em relação à saúde e essas viroses que estão tendo aí, tá? Então, isso já vai, né? Só que eu vejo também, André, que a semana a gente pode ter notícia da violência, feminicídios. Olha, eu me lembro que o ano passado eu falei sobre isso. Sim, você vem falando, né? Feminicídios, sabe? Violências contra a mulher vai ser uma coisa muito. Podemos ter algumas notícias aí agora esses dias de violência, porque o aspecto no céu tá para isso também. Então, outra coisa também, André, que eu vi assim como fosse assim muito em relação também à religião, muita coisa ligada assim às questões religiosas, sabe? Discussões, sabe aquela intolerância Sei. religiosa. Então podemos ver a partir de amanhã as situações assim, de uma semana de violência em questão de religião. Ou pode ser algum lugar de ser destruído, como aconteceu, né? Sabe, do candomblé, todas as religiões. Sabe aquela coisa Entendi. de ódio, André? Ódio. Então vai Uhum. ser, eu achei uma coisa assim, já partindo para terça-feira mais ou menos, uma questão de religioso. Quando eu falo assim a semana, André, eu não gosto muito de dizer segunda, terça, quarta, porque eu teria que fazer Varia, maior né? estudo em relação. Não, é porque as configurações vão se formando e é de acordo com isso mesmo, entendeu? E Sim. aí os aspectos vai mostrando, né? A gente que sabe, entende, vem vendo as possibilidades, né? Porque a gente antecipa algumas situações. Não é que determinada situação seja no mesmo dia que a gente fala, Eu que a sei. gente vai falar, mas ela está entre 2 dias antes, 2 dias depois, e tem situações que antes de acontecer, 3 meses já vai acontecendo, 3 meses antes, 3 meses depois. Então, mas foi a energia que eu peguei mais para o que a gente ia falar, né? Estou esperando aí o pessoal. Gente, compartilha, viu? Compartilha, porque hoje nós vamos falar sobre o Brasil. Eu estou É. iniciando, enquanto o pessoal não chega aí, André, falando sobre a semana, mas a gente vai falar mais sobre o Brasil hoje, tá? As previsões, Congresso Nacional, STF, o Brasil, a questão vou falar, talvez eu fale um pouco da prováveis energias para
eleição de 2026, então é muita coisa que a gente vai falar. Você sabe, eu estou com minha voz assim, mas vocês tenham paciência. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Você está me ouvindo bem, André? Tá dando para ouvir direitinho, tudo Porque eu não tranquilo. posso falar muito alto, então eu tenho que falar, Não, tudo sabe? certo, isso mesmo. Então, vamos lá, hein? Dá o like, que hoje todo o sacrifício nosso vai ser por um bem maior, tá certo? E Então, vamos aumentar André, esses likes aí, gente, ó. Bate 2 vezes na tela aí que a gente está só com 144 likes, hein? Então aumenta isso aí. então nós podemos ter um início de semana com essa violência religiosa. Me preocupou bastante, porque eu vi a energia de muito ódio, sabe, em relação às religiões em geral, sabe, André? Sei. Alguém pode sofrer alguma coisa, então até um atentado dentro de uma igreja, ou fazer alguma coisa, entendeu, André? Então a questão da igreja tá muito séria. É uma semana Sei. que, pelo amor de Deus, tinha que parar com isso, né? Não só isso, André, também como já falando em relação às situações de raiva, de ódio, aquelas coisas jurídicas, sabe? Um processando o outro, sabe? Muita coisa em relação às pessoas não vão ter paciência, qualquer coisa vão estourar, sabe? E a questão também está bem propício também, André, foi a questão da Polícia Federal essa semana. Ela vai fazer um monte de prisões. Ela já vem fazendo, mas desde a outra live, tem umas 3 lives que eu já falo, que a Polícia Federal ela está assim iluminada, descobrindo um bocado de coisa, prendendo milicianos, fazendo um monte de coisa, descobrindo descobertas, como eu tinha dito, foi a previsão acertada, da própria corporação participando de determinadas coisas, né? Isso foram os acertos que a gente falou. E aí eu vejo dela, além disso, protestos, né, movimentos, sabe? Acho que vai ser assim. Vamos ter aí, né, quinta-feira, dia 10, né? Acho que tem um movimento aí, né, que vamos ter, né? Então, assim, é um ambiente quente, tá? E a polícia, ela vai estar rígida. Ela não vai folgar, não. Ela vai partir para cima. Então, eles, sabe, eles vão fazer, depois vão perguntar o que é. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado, vocês aí, hein? Porque, assim, a energia está aí. A energia está de ódio, a energia está de revolta, de movimentos, de protestos. Então, além da Polícia Federal estar agindo de um lado para né, sabe, coibir as questões da violência, do ilícito para frente, também tem o contrário. A própria polícia sendo, às vezes, tomando a frente e perguntando depois. Então, tem que ter cuidado isso, porque o pessoal, eu vejo assim, a polícia militar, ela está altamente estressada, está trabalhando sob pressão. Sim. Entende? Porque dentro mesmo das corporações existe uma pressão que vem lá de cima e aí acaba pegando todo mundo e eles ficam assim altamente estressados, eles estão assim à beira de um colapso. Eu acho que deveriam pegar a polícia militar e fazer um trabalho mais humanitário neles, participar de palestras e tal, e trabalhar o emocional deles, que eu estou vendo emocional, todos eles estão assim, sabe? É muita cobrança, né? E acho que deve estar um cansado, estressado, né, de toda essa situação. É porque, André, as configurações astrológicas já puxa para isso, Tá. sabe? Já puxa para esse tipo de coisa e todo mundo que tem um poder ou que exerce assim alguma liderança, elas vão estar mais assim quentes, mais assim, eles estão, o emocional deles vão chegar mais assim para brigarem, para contestarem, entendeu? Então vai ser assim, o povo reivindicando, fazendo movimentos, mas também a polícia não colocando panos quentes, entendeu? E do outro Entendi. lado, a Polícia Federal fazendo um trabalho magnífico. Meus parabéns, eu não sei nem quem é que faz que comanda, mas a Polícia Federal, sabe, assim, infelizmente, né, a gente diz assim, poxa, a polícia e enxuga gelo, mas pelo que eu vi aqui,
pela astrologia e também pela numerologia, pelos oráculos, a Polícia Federal ela está altamente competente, né? Então, parabéns à Polícia Federal. Vai vir tanta coisa, André, vai vir tanta coisa, e que, sabe? Então, assim, então não se surpreendam também com algumas situações que vão impactar a gente em relação a falecimento de alguém. Tá? Eu estou falando uma semana pesada, de dor, tensa, então a gente pode ter, sabe, durante a semana, ou então até no final de semana, o falecimento de alguém, de alguma pessoa, alguma pessoa importante, ou celebridade, ou também na política também, e que vai ter esse falecimento durante esse período, além, André, do falecimento coletivo em relação a catástrofes, tá? Tá. Mortes coletivas também vai entrar num radar, tá? Então, catástrofes naturais e outras coisas também. Então, e outra coisa, falando na política e na polícia e tudo, pode acontecer agora, durante essa semana, um atentado político também, viu? É político, então. E outra coisa, é no Brasil, porque hoje eu estou decidida a falar do Brasil. Do Brasil. Então, podemos ter no Brasil um atentado político, sim. Pode ferir, não estou dizendo que vai morrer, mas pode ferir, ter alguma situação, entendeu? Delicada, sabe? Sim. Então, eu vejo assim, André, também o que pode acontecer, além do que falando, pode ter acidentes aéreos. Eu vejo assim, gente, rupturas. Então, é aquela coisa de chegar o inesperado acontecer, sabe? Então, assim, pode ter o quê? Pode ter alguma morte também, falecimento por conspiração, sabe? Conspiração, pode. Então, isso tudo a gente tem que estar atentos, né, André? A gente está passando por isso. Uma semana bastante quente, sabe? Quente mesmo. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente vai ter essa quebra de rupturas, então é tudo isso que vai vir, né, André? Então, a gente vai ter uma semana, gente, para o meu ver, uma semana, sabe, que vai ser de reviravoltas. Eu estou vendo assim uma semana bastante crítica para o Brasil. Então, além dessas catástrofes, né, André, que eu já tinha falado em muitas lives, eu volto a repetir, vamos ter sim, sabe? Então, outra coisa também, viu? Não se assustem, porque podemos ter sim alguma situação de terremoto no Brasil, não aquele terremoto, mas da gente sentir e a mídia conversar alguma coisa sobre isso. Sabe aquela coisa assim, que não é comum, né, André? Não é comum. Um Sabe que o tremor de Brasil não é terra, uma comum. coisa mais leve, Então, né? podemos ter, sim, além das catástrofes, ter esse tremor, sim, no Brasil. Né? Porque o Brasil está passando por uma situação séria, né, André? De rupturas, quedas, sabe? Mortes, crises. Então, assim, e ainda tem outra coisa que ainda pode acontecer alguma coisa muito inesperada que vai sacudir a gente. O Brasil, né? Então, algo vai mexer. André, vai acontecer alguma coisa que o Brasil vai mudar a sua estrutura, entendeu? Vai ter uma mudança de estrutura no Brasil. Nada, é como fosse agora, começar agora, alguma coisa que vai acontecer agora, que vai dar início realmente ao karma do Brasil. Agora, vai começar agora o karma do Brasil. Coisas impactantes, porque além desse luto inesperado, né, que vamos ter, um luto nacional, a gente vai ver que, a partir desse luto, muitas coisas vão mudar no Brasil. Vai ter uma outra... Então, assim, mas também, André, uns morrem e outros surgem, né? Então, vai surgir também novas lideranças com novas falas, sabe?
eu já falei, a Polícia Federal, vários escândalos políticos em todos os níveis falando. Então, vai ter sabotagem, vão descobrir sabotagem, vão descobrir, vai ter muitas investigações, muitas, tá? Que não será fácil, não. Então, já temos aqui 1.461 pessoas no início da live. Muito obrigada a vocês. A gente vai falar, mas só que o like ainda não aumentou. Vamos aumentar para a gente falar mais coisas sobre o Brasil, não é, André? Isso mesmo. Bate 2 vezes na tela, gente, para aumentar esses likes aí. Porque a gente precisa falar o que tem que falar, e seria importante a gente comentar que tivesse mais gente aqui conosco. A gente começou um pouquinho assim, alguns minutos mais cedo, né, André? 10 e para a pouquinho gente da poder noite. falar, porque eu estava ainda recebendo mensagem da espiritualidade para poder eu anotar para falar, para que nada ficasse de fora, né? Então, a gente vai ter agora, como eu falei, o segundo semestre de julho. Eu coloquei assim, André, pelo menos o final, né? O final não, até o final do mês, né? Que fica melhor para a gente falar algumas energias. Eu falei da primeira semana, que vocês já estão vendo aqui, e a gente vai falar um pouquinho de 15 em diante, né? Os Para próximos a 15 pessoa já dias agora. ficar. Porque já para a pessoa. Eu venho antes de 15 fazer live, viu? Tá. Mas eu vou passar só por cima algumas coisas que a gente vai poder falar. Então, eu vejo assim, André, o Brasil, né, eu peguei a energia geral pelos oráculos e eu vi que tem quebras de confiança e muita agitação nos bastidores do poder. Tá? Então, a quinzena, a gente já vai começar, é uma quinzena muito tensa. Vamos ter essa semana com isso aí, né? Essa semana agora, que vai começar, né? A partir de hoje, e na outra já vamos começar com alguma coisa muito complicada em relação à segunda quinzena, que eu já venho falando, por isso que eu estou falando, repetindo aqui agora. Então, a gente vai ter, vocês vão perceber, a energia muito pesada, agitação, André, nos bastidores do poder. Tá. Vai pegar fogo. A segunda quinzena o negócio vai pegar, porque vai ter perdas, vai ter quebras de aliança, sabe? Aquela quebra de confiança de você chegar assim e os políticos vão dizer, não acredito, você não estava do meu lado, agora você já está do outro lado, você entendeu? Entendi. Então, assim, vai ter... coisas assim vão vir à tona, denúncias, escândalos inesperados. Outra coisa, vamos ter corte de verbas, hein? Nossa. Vai ter decisões de rupturas realmente. Vai ter quebras de verbas, cortes de verbas no Brasil, tá? Agora, no mês de julho, todo, estou falando todo, até o final. Só que o que eu gostei, André, é que quando eu peguei a energia, eu vi o sol. É como o sol fosse ter, assim, fosse chegar com uma força, sabe? Botando, sabe, luz sobre o caos. Eu Mais ou sei. menos isso. A coisa Sabe? pegando fogo, mas a luz chegando, né? Sabe? Parece que depois o sol, é como se o sol nascesse depois da queda. Entendi. Entende? Então, é como ele viesse agora, depois de todo o caos, ele aparecesse para dar lugar ao novo, né? Dar espaço para o novo. Então, tem essa quebra, entendeu? Eu sei. Então, eu gostei. Isso, pelo menos, a energia geral do país foi mais ou menos essa. Quando a gente chega, André, na parte da política, né? Que a gente fala assim, não, vamos ver, falar sobre assim, né? Sobre a instituição, né? Sobre o poder, né? Da instituição, né? Envolvendo a política, a gente vai. Olha, André, eu vi tanta coisa, eu vi a ruína, André, a ruína de políticos. Sabe todas aquelas mentiras, todos aqueles disfarces vindo ruim, vai ruir, sabe? Então,
partidos vão se rachar. Partidos, sabe? Vai ter assim, vai ser entre o judiciário e o executivo. Eles vão rachar. Partidos, sabe, rupturas entre eles, sobre o judiciário e o executivo. Porque vai haver, André, confrontos, sabe? Confrontos entre eles que vai marcar esse período até o final de julho. Porque vai ter CPIs, vai ter decisões judiciais, vai sair, vai ter denúncias. Olha como, sabe? E outra coisa, o povo vai começar a pedir justiça, por justiça, quando começar a acontecer, sabe? Então as pessoas vão falar sobre isso. E outra coisa, a questão também da economia, eu vi uma energia que o país ainda continua enfrentando obstáculos, sabe? André, dívidas públicas, eu já tinha avisado, dívidas públicas, a inflação, isso aí não é nenhuma novidade, a carestia não é nada novidade que a gente já vem falando. Só que o país, a energia até o final do mês, tanto na economia, sabe, nas questões sociais também, vai haver esse tipo de situação. Mas eu vi também, André, os grupos menos favorecidos, eles assim, sentindo mais, menos favorecidos, sentindo mais tudo isso, economicamente falando, né? Mas o que eu vi também? Eu vi que, apesar de tudo isso, sabe, a gente vai ter um apoio, sabe, né? É como tivesse, assim, os grupos se unindo e eles mesmos se apoiando, da minoria, sabe? A gente fala da periferia, né, dos indígenas. Então, eu vi assim, como a gente tivesse, eles tivessem, André, tendo assim, eu vi um apoio, como fosse uma solidariedade entre os irmãos, sabe? Uma Um ajudando o outro. solidariedade entre os povos, sabe? Sim. Apesar, André, você sabe, né, que existe muita resistência cultural, né? Então isso tudo abala o crescimento, né? Tanto nas periferias como também nos territórios, né? Que a gente fala, principalmente os indígenas, né? Então, André, eu acho assim, eu acho o Brasil lindo porque ele tem esse povo que faz acontecer a generosidade, né? A generosidade do nosso povo, eu acho muito bonito. Então, nessas horas, né, eles se unem, eles mesmos se ajudam, sem esperar governo ou sem esperar alguma coisa, né? Inclusive, André, o povo, espiritualmente falando, ele está assim, é como tivesse assim se fortalecendo para a cura. Eu acho que as religiões, eles estão, é como se eles fossem se unir na cura. Eu vejo, sabe, é, os povos da parte de grupos espíritas, sabe, se unindo em prol de ter mais luz no mundo, sabe? O brasileiro ele está tentando orar, tentando, sabe, pedir, sabe, para quebrar essa egrégora de medo, de, de ansiedade, né? Porque, assim, eu vi o Brasil, André, como assim, ele tem depuração kármica, tá? Isso eu já venho falando, e vibracionalmente falando, eu vi uma virada de chave, né? Uma virada. Por isso que eu estou muito preocupada com aquela questão da intolerância religiosa, sabe? Porque vai ser o bem contra o mal. Então, para não acontecer a virada vibracional, vai ter as trevas querendo impedir. Né? Porque quanto mais gente se unindo, quanto mais gente orando, quanto mais reuniões espíritas, quanto mais tiver os centros holísticos, né, fazendo as suas terapias, fazendo os seus reikis e emanando luz para o mundo, para a Terra, os indígenas também, que se unem também para fazer o culto à Terra, os 4 elementos. Né? Então, sabe, né? Então, isso tudo vai ser combatido. Então, a gente precisa estar muito forte em relação, porque eu já te falei também que falsos profetas, as máscaras iriam cair, vão.
Então, eu vi muito isso em relação, assim, eu vi o brasileiro, as religiões se unindo, dando a mão, ajudando uns aos outros, sabe? É como se tudo isso que fosse passar, André, fosse feita, o mundo, o Brasil precisasse se colocar na posição da missão dele, sabe? Do coração do mundo, né? Então é guerra, realmente é guerra espiritual no Brasil. Então, porque assim, no amor e na fé a gente tem que se unir, né, André? É isso É muito mesmo. importante. É, Então, Tânia, oi. pelo que eu entendi, isso que o Brasil está passando seria um karma, né? Então, de qualquer forma, o Brasil passaria isso que está passando agora? É um Sim, karma do Brasil? De qualquer forma, ia é passar, então? kármico, é kármico, porque nós temos coisas lá de trás, André, porque eu não vou falar assim na constelação sistêmica, que é uma coisa também que eu faço, para você pegar o Brasil e ver toda a sua, tudo aquilo ali, sabe? Tudo que passou, desde os descobrimentos, desde da tomada dos indígenas e tudo mais, sabe? Nós temos karmas a cumprir. Sim, O entendi. Brasil tem um karma a cumprir, mas só que ele tem que cumprir a seu coração do mundo, que ele ainda não está cumprindo a missão dele. Então está tendo uma guerra entre a mudança vibracional, porque vai ter um propósito de luz, sabe? Nessa união das pessoas, do movimento, para pensar no bem, pensar no amor, na fé, entendeu, André? Então, é assim, é o bem contra o mal. Então, o que é que vai acontecer? Centros religiosos sendo atacados, religiosos que não estão mais na frequência sendo também desmascarados, ruídos. Eu vi lideranças ruindo, né? Entendi. Então, é aquela coisa, o Brasil, ele precisa da limpeza para ele tomar o seu lugar que ele veio para ser, a sua missão, do coração do mundo. Porque nós somos Sim, o coração, a missão dele é ser isso. Né? Então, tem um propósito de luz no Brasil, muito grande. Só que isso tudo precisa ser combatido, entendeu? Vai ser o combater a egrégora, as energias que estão contrárias para que isso aconteça, porque o interesse é ter guerra, é ter medo, é ter ansiedade, é ter doenças. Então, é muito difícil a depurar tudo isso, sabe? Então, eu só com sei. muita fé mesmo, só todo mundo se unindo, dando as mãos, porque a espiritualidade pede até para que todos deem as mãos, para a gente se cuidar, um do outro tem que ser cuidado, sabe? Porque a travessia não é fácil, né? Você passar você querendo passar amor, sua fé, e tudo isso sendo abalado, porque você vai ser contrariado, você vai dizer assim, meu Deus do céu, tudo isso acontecendo, cadê você tendo até, sabe, a sua fé sendo questionada. Sim. Tem A hora gente que não as pessoas pode entrar perdem, nessa. A gente não tem hora pode que as entrar pessoas nessa. perdem a A gente esperança, não né? pode. A gente não pode entrar nessa, entendeu, André? De Eu achar sei. porque está acontecendo tudo isso, oh, meu Deus, está acontecendo, cadê Deus? Deus não castiga ninguém, já falei isso várias vezes. O Uhum. próprio homem, se mudasse o seu pensamento, mudasse a sua vibração, nós estaríamos aqui, já seríamos o coração do mundo há muito tempo. Só que tem o Sim. ego, tem a ganância, tem a questão de do poder, né? O É. poder. Então as pessoas não querem largar o poder, achando que isso, mas enquanto isso o espiritual, né, tá lá embaixo, né? Inclusive muita gente da política vai adoecer, hein? Muita, não vai ser pouco, viu? Problema de saúde, de câncer, de tudo mais. A política vai muita gente doente, viu, André? É. A pessoa que está mais na mídia, as pessoas que têm assim ou um cargo, alguma coisa assim, está super arriscado, viu? De acontecer. Então, assim, André, é o seguinte, a gente vai ter, né? Tá só concluindo a parte espiritual para a gente passar para outras coisas. A segunda Tá. quinzena, a gente vai ter, assim, todos, né, como eu estou falando, no campo social e econômico, né, porque a gente vai ver mais miséria, a gente vai ver mais gente perdendo, sabe, a fé. A gente não precisa, não pode perder a fé, porque a fé
é que vai sustentar quando a gente estiver no momento de dor. É justamente nessa hora que a gente precisa ter a fé, porque a gente vai ter momentos de dor, falando espiritualmente, né? A gente vai ter. Então, vai ser, a natureza está dando sinais para a gente, né? Sabe por quê? Porque ela está pedindo equilíbrio, sabe? Porque o próprio homem está desequilibrando a natureza, sabe? Construindo onde não deve, sabe? Invadindo espaço onde não é para invadir, porque existe, tudo tem um dono dos quatro elementos, tem outras vibrações, sabe? Que comanda tudo isso, esse universo. Então, a gente vai ter, sabe? Como eu falei, na política, revelações, sabe? Mas, assim, coletivas, André, em todos os aspectos falando, e rupturas políticas, né? Então, assim, precisa, a espiritualidade pede união da humanidade, sabe? Porque, assim, a gente precisa renovar a nossa força da fé. É uma renovação. A espiritualidade pede para que toda vez que a gente estiver perdendo a fé, que a gente pensa que a gente vai apagar a nossa luz, a gente não deixar que a luz apague. Que vai ser muito importante a gente manter a fé nessa hora, sabe? Então, assim, em questão de, já falando de clima, né, né das questões, né, André, a gente vai continuar, infelizmente, os desastres naturais, sabe? Vai ser, assim, transição de clima, sabe? Excessos, André. Frio, que não é comum, né, que é atípico, sabe? Chuvas fortes em regiões e secas em outras, sabe? Então, inclusive, André, algumas regiões do sul e do norte tá pedindo um pouco de atenção, sabe? Enchentes, erosões, viu? Eu ia esquecer. Então, assim, eu vejo assim, depois desses desastres todo, meio ambiente, assim, essas questões de ambientais, eu acho que vai ter assim uma nova consciência, viu, André? Eu vejo pessoas jovens tomando a frente, é como se fosse assim, de uma nova consciência em relação ao meio ambiente, sobre, sabe, aquela consciência ecológica. Eu acho que vai ter aí, vai ganhar força, tá? Ou um grupo, eu vejo mais que fosse um grupo. Eu não estou falando nem de política, mas um grupo que vai tomar frente de alguma coisa em relação a isso, né? Então, em questão, André, me perguntaram também sobre, mas ainda fala um pouquinho, quando você fizer live, sobre a segurança pública, né? O pessoal fica querendo, né? Que a gente fica, né? Muita coisa. Então, a justiça e a segurança pública, é como eu falei, vamos ter decisões importantes nesse período e vai ter impacto nacional, né? Então, mas eu vejo assim, André, a segurança pública, ela sofrendo um pouco assim de instabilidade, sabe? Principalmente nessas áreas, né? Nas cidades, né? Na área, sabe? Na área urbana, praticamente. Mas, assim, eu vejo também a justiça, a segurança pública desarticulando grupos perigosíssimos. Vamos ter muita novidade, sabe? Sei. Ela precisa, na questão ambiental, vai ter, viu? Vai ter operação federal ligadas a crimes tanto ambientais como financeiros. Isso vai ser, sabe, vai vir à tona aí. Então, André, eu acho assim, em relação, isso foi o que eu vi até o final de julho, foi a energia que eu captei, né? Sim. E aí a gente vai passar agora para a gente falar um pouco do presidente Lula, Lula, tá. já que a gente está falando só sobre o Brasil, depois eu vou Brasil. para outros. Bora, gente, vamos subir na live aí, tá?
o like Vamos aí, lá. porque já tem mais de 2.000 pessoas e a live 700 tem. likes só. Bora lá. Vamos falar agora do presidente Lula. Ele pode ser surpreendido por uma traição política que vai afetar demais ele, porque vai ter, André, dentro do governo dele, em relação a ele também, vai ter vazamento de informações que vão abalar sua imagem, sem dúvida. Sim. Sabe? Tem tanta disputa interna dentro lá que essas traições políticas, tá? Vai acabar vazando alguma coisa em relação a ele, informações dele que ele jamais imaginaria que aquela pessoa fosse passar alguma informação e vai ferver. Então, ele, inclusive, já falei que eu vejo ele tendo uma emergência médica. Isso a gente falou lá na outra Na outra live. live. É. É. Então, assim, André, publicamente, né, principalmente no exterior, ele é uma pessoa que ainda está mantendo um carisma lá fora. Mas internamente aqui, André, ele passa, sabe, assim, ele precisa tomar algumas decisões difíceis. Ele não está com a cabeça muito boa, porque está tendo muito outros problemas, inclusive de traições lá dentro, sabe? Ele não está sabendo, sabe? Ele ainda não prestou atenção, ele está inocente em muitas coisas. Estão, sabe? Eu acho que ele seja assim sabido para umas coisas, e inocente para outras, sabe? Porque eu acho que ele está assim internamente. Eu vejo ele assim passando, André, como se fosse provações, sabe? Então ele precisa. Vai chegar um momento que ele vai ter que tomar algumas decisões difíceis e que ele talvez não tenha condições de fazer, entende? Porque Sim. ele está todo travado, está todo embaralhado, a cabeça fica, sabe? Então é assim, eu acho que em relação ao judiciário, eu vejo uma tensão com ele, sabe? Sabe aqueles acordos do passado, Uhum. sabe? Quebrados, Ah, tá. Então vai ficar uma sabe? Ou coisa então, tensa. ele vai ter que costurar novas alianças, vai ter que ser reinterpretados, entendeu? Entendi. Sabe? Então, assim, espiritualmente, como eu sempre coloco, né, na nossa coisa, ele está assim, André, sobre teste de verdade, de integridade, sabe? Ou ele escolhendo o lado da humanidade, ou ele o caminho do poder, sabe? Então, isso vai determinar a sua força futura. Mas, assim, como eu vejo que máscaras cairão diante desse sol que eu vi, diante da luz, né? Que haja verdade, né, André? Que haja Sim, verdade, sim. que justiça seja feita, né? É. Que Que a justiça justiça e a seja verdade feita. prevaleça, né? Então, porque, assim, André, ele já está passando por uma energia difícil, né? Difícil. Então, eu avisei que até 2026, André, eu me lembro bem que eu disse isso já tem uns 2 anos, sabe? Que ele vai passar por uma situação difícil até 2026. Teve a situação do Trump, né, que chegou para impactar tudo. É. Então, e ele estava numa fase boa, como eu te falei, até 26 de outubro de 2024. Se lembra disso? No dia 27 que ele fez aniversário, ele, sabe, entrou numa situação muito complicada, André. Complicada, sabe? Inclusive, foi no período que Bolsonaro entrou e ganhou, né?
sabe? Foi isso mesmo. E, ô, Tânia, eu estou lembrando aqui, Ah, né? Quando estava naquela época de eleições, 2022, todo mundo queria saber quem ia ganhar, quem não ia, quem ia ser o presidente, né? Eu lembro que você falou nas lives, lá em 2022, né? Você falou, ele pode até ganhar, mas vai ser um governo, assim, muito problemático, terrível. Eu lembro que você falou isso, né? E está acontecendo, ó- 3 anos depois, né? A olha, gente vê André, o que você falou. certo, mas eu disse a você o quê? Pelo que eu tinha visto, pela numerologia, Bolsonaro ganhou as eleições, tá? Uhum. Eu não vou nunca contra ao que eu vejo, porque o que eu estou vendo é real. Então, fui conferir na numerologia, ele tinha todas as energias para ganhar, sim. Seria muito melhor se fosse com ele para governar, as energias que ele estava entrando num período maravilhoso, energeticamente falando, pela letra do nome dele, o período agora seria ótimo para ele, porque o atual presidente estaria entrando numa fase muito complicada, de vários problemas diplomáticos, doença, a cabeça Sim, toda, sabe? E sabe, não ia ser bom para o Brasil, entendeu? Tanto é, André, que, apesar de tudo, a popularidade do Bolsonaro continuou crescendo e muito, enquanto de Lula caiu bastante, sabe? sim. Então, por que o Brasil talvez esteja assim nesse período? Porque a energia de quem governa é importantíssima para todos nós que moramos aqui, entendeu? Porque Uhum. é energia, não adianta, gente, não adianta. Podem não gostar de Bolsonaro, podem gostar de Lula, mas a energia dele para governar o Brasil foi a pior escolha, entendeu? Foi a pior Sim, escolha, porque a energia dele não está boa e ele não vai até o final, entende? entendi. Não está boa, não está boa mesmo. Tanto é que ele vai ter que recosturar alianças ou no judiciário, restabelecer, porque ele está sendo traído na cara dele. Uhum. E vai ter vazamento que vai manchar a imagem, porque vindo de pessoas ligadas a ele mesmo, de junto dele. Entendi. Entendeu, André? Tá. Outra coisa também que me perguntaram, André, você quer falar agora sobre quem? Sobre o Congresso, STF? Ô, STF? Tânia, você quer falar um pouquinho do Haddad? Ah, do Haddad? Deixa eu ver se eu Está fiz alguma coisa aqui de Haddad. envolvido em notícias, né, etc e tal. Enquanto isso, gente, vai deixando o like aí, bate 2 vezes na tela, quem não deu like Eu vou ainda. colocar aqui os oráculos, porque eu não tinha Tá, visto, não. tá bom. E, André, tem uma tensão muito grande dentro da equipe econômica, viu? É, É a questão da dúvida, né? Da recuperação, da capacidade de recuperar, né? Até o final do ano. E tem uma pressão econômica vai cair sobre ele, viu? Déficit de inflação, gasto público, crítica ao plano fiscal. E, André, decisões dele totalmente impopulares, tá? Pode ser anunciado, mais ainda. Gente, vai ter corte de gastos, já falei, e vai ter ajuste tributário. E outra coisa, ele pode ter desgaste, viu? Pode ter desgaste, sim, na saúde, na imagem dele, e problemas de saúde por estresse, viu? Estresse, viu? Meu Deus do céu. Tá vendo? A gente não tinha nem falado com ele, agora eu tô vendo isso. é,
É. Difícil, viu, André? Tá difícil para ele, né? André, o povo brasileiro, mesmo sofrendo com a economia, com a política, o que eu acho bonito do brasileiro é isso, é a busca por esperança, pelo Uhum. equilíbrio. Sabe como eu falei, rede de solidariedade, né, André? É, não perde a esperança, né? Um ajuda o outro. Agora eu vejo, viu? Choque de poder entre judiciário, executivo e oposição, hein? É. Rapaz, o que vai ter de ruptura política? O que vai ter de. Eu vou até jogar as pedras aqui, viu? Minha menina, até vou botar as pedras aqui, pra gente ver, viu? Tá. Ah, uma até voou. Não. Olha, Brasil, purificação espiritual, tá? Proteção, desafio kármico, como eu falei. Brasil É. tem desafio kármico, tá andando para isso, sabe? Tem os desafios em andamento kármico, sim. Ave Maria, o que vai ter de escândalo e revelação, meu Deus. André, traição e rupturas vai ser a chave do negócio, tá? Mas esse Brasil é tão lindo. Rapaz. E outra coisa também, eu estou vendo aqui que para as eleições do ano que vem, muitas coisas estão sendo reformuladas, viu? Para a eleição de 2026, viu? Questão Tem de regras. tem uma polarização ainda muito forte, viu? É. Gente, vai ter assim, uma coisa assim inesperada, sabe? Alguma coisa como fosse assim, continua a polarização do bem, mas vai ter uma ruptura assim inesperada com tá tudo andando bem, daqui a pouco vai ter alguma coisa assim, ou então vai ter que ter uma mudança rápida de botar alguém ou no lugar ou indicar outra pessoa, porque André, olha, 2026 eu já falei que olha, toda hora eu falo que eu vou fazer uma live, porque 2026 é tanta coisa, eu estou quando chegar mais perto, porque tudo que está acontecendo agora vai reverberar em 2026, porque eu vejo revelação surgindo em 2026, tá? Documentos, denúncias, vai mudar o rumo das candidaturas, André. É, então vai mudar tudo. Vai mudar o rumo das candidaturas. É. Olha, eu vejo aqui, André, um homem ligado à justiça, jovem. Esse rapaz, essa pessoa vai ganhar força, viu? Vai ser um nome que pode estar ligado à justiça. Porque eu vejo assim, eu estou falando jovem, porque ele assim, é uma pessoa que traz ideias renovadas, sabe? Como fosse Sim. trazendo renovação. E pode surpreender e ganhar força, viu? Olha, nomes vão surgir discretamente, viu? Porque as figuras conhecidas, André, estão perdendo força. Eu não estou falando, eu vejo Sim. ruir, líderes ruindo. Vem gente nova, né? Então, assim, a política, ela está sendo reformulada. Vai ter uma necessidade, porque vai acontecer coisas que vai ser necessário uma mudança, porque vai ter coisa inesperada acontecendo. É, você tinha falado. É. Gente, gente, a verdade vai ser exposta, sabe? Eu acho que vai acontecer isso antes do povo votar, entendeu? Porque, André, o ciclo das velhas lideranças está em declínio, André. Sabe? Eu acho que o novo pede espaço, sabe? É, A juventude pede, né? tem que apostar no novo, né?
Olha, agosto, deixa eu ver qual é outro mês. Se a gente for botar até o final do ano, já que a gente está falando em política, né, que não estava nem no roteiro, você perguntou por Haddad, a gente entrou aqui para jogar. Foi entrando. Eu acho que agosto, André, mais ou menos, a energia que estou sentindo aqui, pelos oráculos aqui das pedras, porque saiu assim mais distante, né, a pedra, que sinaliza o final, né, mais. Eu acho assim, agosto e setembro, agosto, setembro, outubro, acho que eu falei isso no outra live, saiu de novo aqui. Vai ser um período mais difícil do ano. Porque a gente vai ter instabilidade política, né? Olha como está. A queda da economia, os protestos populares, né, André? Agora, quando chegar em novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, 4, saiu aqui, 4. Eu vejo assim, como fosse uma coisa boa acontecendo, uma renovação de... Não sei, André. Talvez seja alguma coisa ligada à questão da ciência mesmo. Alguma coisa na saúde pública. Ou vai sair alguma medicação, a cura de alguma coisa. Agora, como eu digo, a gente vai passar por muita coisa e a fé vai ser muito importante, gente. A gente, sabe, vai ter surgimento também, André, da parte de lideranças, assim, espiritual, sabe? Lideranças espirituais. Eu acho que é porque, sabe, a fé vai ser tão essencial que vai ter alguém, algumas pessoas, sabe? Ou até a parte social, espiritual, ou até a parte da educação também, sabe? Vejo assim um destaque. É o povo querendo atravessar tudo isso de uma forma mais assim, de se firmar mais na fé do que nos políticos, entendeu? Entendi. Claro que a gente vai viver até outubro, né, a questão da escassez, né? Todo mundo está vendo essa tensão aí que está. Mas eu vejo assim, novembro e dezembro, como tivesse assim, uma chance surgindo, não sei, uma energia boa, não sei dizer o que é ainda. Deixa eu ver aqui o clima, já. Eita, saiu lá embaixo. Olha, André, erosões secas em regiões, assim, vai intercalar, você entendeu? Como eu falei antes, né? Aqui confirmou. Principalmente no Nordeste e Sul do Brasil. Alguma mudança pode acontecer no clima, hein, gente? Vai ter. Olha, os 4 elementos da natureza vão ser realmente desequilibrados, entendeu? Aquele movimento de terra que eu falei com você, deixa eu ver onde pode ser aqui, onde é que sai, que região vai sair, né? É importante, né? A gente ver que região sai. É bom saber, né? Aqui saiu, André, como fosse o centro-sul do país, podendo ter um risco leve, viu? Sabe aquela movimentação geológica mesmo? A que apareceu no centro. Se é no centro e dá direcionada ao sul, é centro-sul do país. Ô, gente, aí, ó, desmatamento aqui, André, pedindo equilíbrio, sabe? André, eu vejo aqui comunidade indígena sofrendo desmatamento, exploração mineral, continuando, sim, com mais força ainda. Vai gerar desequilíbrio, hein?
e sofrimento para esse pessoal de lá, viu? Os indígenas.